Olá para você, 30º domingo do Tempo Comum. O Evangelho está em Lucas, capítulo 18, dos versículos 9 a 14. Talvez você já tenha assistido aquele filme Branca de Neve e os Sete Anões. Lá tem uma personagem que é a bruxa, né? E a bruxa ela tem um espelho e ela sempre pergunta ao espelho se existe alguém que era mais bonita do que ela. Então, olhando este personagem, né, todos nós temos também em nossa casa um espelho mágico no qual pedimos todos os dias para nos tranquilizar. Gostaríamos de continuar vivendo na ilusão de sermos os mais bonitos, os mais belos. Confiamos na fala de um espelho que normalmente nos confirma esta ideia de que nós, essa ideia de que nós temos de nós mesmos. Então, as outras pessoas, com suas limitações, com suas imperfeições, nos incomodam, nos irritam. Com seus julgamentos, chegam a perturbar a imagem que tão arduamente construímos de nós mesmos. De repente, percebemos que o espelho que guardamos lá na nossa casa, ou seja, na nossa casa interior, esse espelho não é o único. Outros, muitas vezes, involuntariamente, agem como nossos espelhos. A outra pessoa é um reflexo também de nós. E os outros nos irritam. Geralmente é porque, como diz a psicologia, evoca alguma coisa de nós. Os outros nos incomodam porque vemos neles algo que também somos, mas não queremos admitir que somos. No Evangelho de hoje, o fariseu, ele não suporta a sua imperfeição. Ele tem medo de errar. E, no fundo, ele sabe que pode fazer isso. Ele sabe quanta energia está usando para não ver seu limite. Por essa razão, ele transfere sua imperfeição para os outros. Como nós, esse fariseu também se ilude que ao transferir a imperfeição para os outros, a distanciará de si mesmo. Ele a entrega aos outros, pensando que assim poderá se livrar dela. Mas lembre-se, o que você está entregando aos outros é o que pertence a você. Então, na sua oração ou no seu diálogo interior, o fariseu exagera aqueles comportamentos que o confirmam na sua ideia de perfeição, enganando-se assim ao distanciar-se e não ver o seu próprio limite. O fariseu diz para jejuar 2 vezes por semana, enquanto que lá na Sagrada Escritura, no livro de Levítico, pede para jejuar apenas 1 vez por ano. Veja o exagero. Ele fala para jejuar 2 vezes por semana, enquanto que lá na Sagrada Escritura pede apenas 1 vez por ano. O fariseu diz para pagar o dízimo de tudo que possui, enquanto que a lei exigia pagar o dízimo sobre aquilo que é produzido. Então, está uma diferença aí também. Pode só parecer um exagero. Sempre que nos deparamos com um comportamento excessivo, é bom nos perguntarmos o que é que está por trás de tudo isto. E aqueles que estão obcecados com sua própria imagem colocarão apenas seu próprio ego no centro da vida. Portanto, também na vida espiritual, vai colocar
o seu próprio ego no centro da oração. E esse é a dificuldade, porque o ego, né, toma o lugar de Deus. Então a pessoa usa para si o nome de Deus. Então, quando você busca apenas a si mesmo, então você coloca Deus em segundo plano. Agora, pelo contrário, né, tem aquele outro, né, o cobrador de impostos, que não tem medo de ver seu limite, que não tem medo de ver a sua imperfeição. Ele se reconhece como um pecador. E ele olha para Deus como aquele que realmente quer a misericórdia de Deus. Na sua oração, ele diz: tende piedade de mim. Claro que o cobrador de impostos, ele não se esconde, né? Porque a sua imperfeição é óbvia. Ele trabalha para os romanos, então ele mexe com dinheiro, tudo isto é realmente ali o complicador da sua vida. Então ele é imperfeito, mas é justamente ali que ele vai fazer este encontro com Deus. Pede a misericórdia de Deus. Então o fariseu, por um lado, ele defende uma imagem. Ele não pode admitir aos outros, ou até mesmo a si mesmo, que ele é um pecador. Enquanto que aquele pecador, o cobrador de impostos, ele diz: eu sou imperfeito, eu sou um pecador. Então são duas atitudes diferentes. E no final do texto do Evangelho, um voltou justificado. Isso é interessante porque o Evangelho nos diz então que o cobrador de impostos, ele se reconcilia com sua limitação, com sua imperfeição, com seu pecado. E ele volta para casa reconciliado, ou seja, ele volta justificado para casa, reconciliado com Deus. Enquanto que o fariseu, né, ele não olhou para dentro de si, ele não se reconheceu pecador e por isto ele carrega esse fardo se escondendo. A vida do fariseu é uma vida não reconciliada. Ele está isolado no seu ego e por isso ele volta para casa não reconciliado, não justificado. Vamos pensar um pouco sobre isto hoje e pensar justamente quais são os aspectos dentro de nós que às vezes é difícil de aceitar. O que você não está aceitando de você mesmo? Pense sobre isto. O Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Que o Senhor volte para você o seu olhar e que Ele te dê sua paz. Que o Senhor te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você. Eu tô bom passado. Paz e bem.